Eu estou durante todo esse mês de julho trabalhando, né, numa série de ministrações, né, desde da primeira quinta de julho até agora, que é a última quinta de julho, hoje. Então, nós estamos aí com esse tema, né, o tema que responde à pergunta, não é? A pergunta que os discípulos fizeram lá em Mateus, no capítulo 8, quando eles, vendo Jesus operar o milagre que acalmou a tempestade, não é? E os ventos lá naquele barco, que estavam sacudindo aquele barco, Jesus e os discípulos estavam ali naquela situação, e Jesus chegou com toda a autoridade e repreendeu o vento e o mar, amém? Diga, Ele é aquele que acalma as tempestades da vida, amém? Ele está no barco com você. Quem disse que você está sozinho nesse barco? Quem falou? Se disseram isso, mentiram para você. Jesus está com você nesse barco, nesse barquinho, que vai para lá e para cá, às vezes agitado pelas dificuldades, mas de repente ele chega, se posiciona com autoridade e acalma a tempestade, amém? E os discípulos, testemunhando esse feito sobrenatural, eles perguntaram: que homem é esse, que até o vento e o mar lhes obedecem? Olha só que coisa tremenda. Aí, respondendo essa pergunta, não é? Eu peguei isso como uma base introdutória para o tema, e a gente vai respondendo essa pergunta com todos os temas que eu fui abordando aqui no decorrer desse mês até hoje. Pretendo concluir essa série de ministrações hoje aqui. Quem é Jesus? E o tema para hoje é Jesus, respondendo a pergunta, ok? Jesus é aquele que nos cura. Quem é esse homem? Ele é aquele que nos cura. E a respeito de Ele é aquele que nos cura, hoje é a parte 2. Nós vimos a parte 1 na quinta passada, e já falamos que Jesus é aquele que nos purifica, amém? Jesus é aquele que nos renova, Jesus é aquele que nos cura. Vimos a parte 1. Nessa parte 1, quinta-feira passada, falamos que Jesus é aquele que cura a nossa mente, porque Jesus opera em todas as áreas do nosso ser, na mente, né? Na alma. A mente podemos retratar como a alma, não é? Aquilo que nos define, o centro das nossas emoções. Ele trata na alma, ele trata no espírito e ele trata no corpo. Não é isso que diz lá deixa eu ver aqui, eu tomei nota aqui, deixa eu ver, meu Deus, eu anotei aqui esse texto maravilhoso, aqui, 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz, 1 Tessalonicenses 5:23, na versão NVI, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo, amém? Ele nos santifica em tudo, amém, queridos? Ou seja, Ele trata em cada dimensão do nosso ser, e vimos na quinta passada que Ele trata com a nossa mente, aleluia, e trabalhamos assim em 3 passos que vimos, importantes para mantermos a nossa mente sadia em Deus, amém? Porque na sua palavra há orientações para isso. Então eu mantenho a minha mente saudável, né, ocupando-a com o que é bom. Vimos em Filipenses 4:8 que tudo que é bom, agradável, de boa fama, seja isso que ocupe o nosso entendimento, amém? Então eu mantenho a minha mente saudável em Deus, com a ajuda de Deus, é claro, porque nada podemos fazer por nós mesmos, mas é pelo Espírito. Diga, é pelo Espírito. Ele que opera em nós o querer e o realizar, aleluia, e dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, pelo Espírito Santo, no andar no Espírito, nós podemos manter a nossa mente buscando o que é bom, agradável, perfeito, de boa fama,
Aleluia! Estão acompanhando? Ocupando-a com o que é bom, a mente, protegendo-a. Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração. Guardar o coração é guardar a mente, amém? Guardar a mente, proteger de quê? Nós pegamos muito num ponto aqui, eu foquei muito em um ponto, a questão das doutrinações malignas, os ensinamentos desse mundo, não é? As teorias desse sistema, que adoecem a mente, que vão doutrinando o ser humano a andar por um caminho negativo, de destruição, como está escrito lá em 1 Timóteo 4, do 1 ao 2, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, muitos se afastarão da fé e andarão por andarem em doutrinas de demônios, e essas doutrinas são ensinadas por homens, homens malignos, homens hipócritas, e por aí vai, ok, queridos? Efésios 4:27 fala que não temos que dar lugar ao diabo. Então, cuidado para não darmos lugar na nossa mente ao diabo, ok, queridos? Efésios 4:27 deixa muito claro isso. E as doutrinações malignas, nós vimos também, que elas geram a inversão de valores na sociedade. Você tem visto na sociedade hoje muita inversão de valores, é ou não é? O que é certo passou a ser errado e vice-versa, enfim, o mundo caminha assim, as pessoas estão abandonando princípios importantes para o bem da família e da sociedade, e andando com a mente cauterizada, a consciência cauterizada em doutrinações erradas, ok? Isaías 5:20 fala: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Está muito claro aqui, ok? A inversão de valores. Isso é proteger a mente, diga proteger a mente, e renovar a mente. Assim nós vamos estar sempre, porque convém a nós também, ok? Fazermos a nossa parte com a ajuda de Deus, com a inspiração do Espírito, renovar a mente, como está escrito em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas renovem a mente de vocês, e assim vocês experimentarão a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mente renovada é chegar com Deus e dizer: Senhor, eu quero tirar aqui pensamentos, desejos, essa linha de raciocínio que não está de acordo com a tua palavra. Quero alinhar a minha mente contigo, ok? E isso gera uma renovação, uma transformação, esse desejo inspirado pelo Espírito Santo, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ok, queridos? Amém? Então são esses 3 passos para a mente saudável, que só é possível quando andamos no Espírito. Foi o que vimos quinta-feira passada. E aqui nós vamos à parte 2, Jesus é aquele que nos cura, e aqui o ponto é, o que cura o nosso corpo, amém? Parte 2, Mateus 4:23, querido, acompanhe comigo. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho no meio do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E Atos 10:38, João declarou, o apóstolo Pedro, declarou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia, queridos, amém? Então Jesus, ele agia como homem aqui na terra, no tempo em que ele passou como homem, em carne, ele operou milagres no poder do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Já vimos em 1 Tessalonicenses 5:23 que ele é aquele que opera em todas as dimensões do nosso ser, corpo, alma, espírito. Aleluia, ele é aquele que cura o nosso corpo. Jesus é aquele que nos cura, parte 2. E aí, para trabalharmos nesse ponto, eu quero
pegar aqui Marcos, focar aqui em Marcos 5. Eu gosto muito desse capítulo do Evangelho de Marcos, capítulo 5, porque ele tem, pastor Eric, uma linha narrativa tão bonita, tão bem construída, né? Ele vai embora, ele começa com Jesus libertando aquele homem que estava endemoniado, o endemoniado gadareno. Nós falamos um pouco sobre essa passagem anteriormente. Dos versículos 1 ao 20 de Marcos, capítulo 5, nós temos essa passagem, Jesus libertando aquele homem, um milagre maravilhoso, lindo, emocionante, um homem que estava há anos oprimido por demônios, por legiões, e ele estava ali, andando nu naquela situação, nos cemitérios, né? Nos sepulcros ali, acorrentavam aquele homem, tentavam detê-lo, porque ele era violento, né? Se os demônios operavam na vida dele, e Jesus o libertou, ele quebrava correntes, era uma força sobrenatural, causava medo naquela região, aos moradores de lá. Jesus chegou, ele atravessou de barco, chegou à margem lá, onde estava aquele homem, e aquele homem foi liberto. Que tremendo, e virou um missionário ali na sua região. Isso está em Marcos, capítulo 5, versículos do 1 ao 20, ok? Mas eu quero focar a partir do 21 aqui. Então Jesus foi até outra margem de barco com os seus discípulos, libertou aquele homem, expulsou os demônios da vida dele, o transformou em um missionário. Aí ele atravessa de volta, e assim que ele chega na praia, voltando, põe o pé na praia, já tem uma multidão esperando por ele. E aqui nós vamos aqui no versículo 21, Marcos capítulo 5, 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, venha por favor e põe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. O clamor de um pai desesperado. Jesus tinha acabado de chegar, operou um milagre na vida do gadareno, e ali já estava um homem desesperado aos pés dele: venha, mestre, cure a minha filha, porque senão ela vai morrer, venha. E aí Jesus prontamente, né, se dispôs a ir. Mas no caminho, olha como a linha narrativa é bonita desse capítulo. No caminho, Jesus indo com Jairo ali ao lado de Jesus, a multidão que aumentava cada vez mais, acompanhando também Jesus até a casa de Jairo. E aí, quem aparece lá naquele caminho? Uma mulher que há anos sofria de uma hemorragia. A mulher do fluxo de sangue. Capítulos do 25 ao 34 do capítulo 5 de Marcos, versículos do 25 ao 34. Mas pegando aqui o versículo 28, ela chegou ali, claro, né, um contextozinho aqui rápido, viu que Jesus estava passando, e nós sabemos o que passou pela cabeça daquela mulher, uma coisa que só passa na cabeça de quem tem fé. Ela disse: se eu pelo menos tocar nas orlas da veste desse homem, eu serei curada. Isso é coisa de quem tem fé. É coisa que passa na cabeça de uma pessoa crente. Eu vou apenas tocar. Tem muita gente aqui, está uma multidão e está difícil penetrar por essa multidão, mas eu vou tentar, mesmo que eu não consiga tocar bem nele mesmo, no próprio Jesus,
eu vou tentar tocar pelo menos na orla. Só em tocar na orla da veste eu vou ser curada. Imediatamente eu creio. Amém? A fé nos impulsiona, queridos. A fé impulsiona você, a mim, a rompermos barreiras, dificuldades. Não importa o que esteja pela frente. Quem tem fé é como um trator, um tanque de guerra. Sai passando por meio de tudo e vai até conseguir um milagre. Davi falou: ele me faz desbaratar exércitos, ele me faz saltar muralhas, ele faz com que eu pegue um arco de bronze e envergue, ele faz com que eu consiga usar um arco de bronze. Dizem, né? Essa passagem, Davi falou isso, né? Porque era muito difícil manusear um arco de bronze, né? Era difícil até armá-lo, pegar a liga, a fita, né? O elástico do arco, onde encaixa a flecha para esticar a flecha, e conseguir vergar para engatar ali na outra ponta do arco, porque era difícil vergar, mas ao mesmo tempo essa arma tinha um poder fortíssimo. Quando se atirava, alguém que sabia manusear um arco de bronze, meu irmão, tinha a capacidade de esticar aquilo ali e soltar, aquela flecha ia com muita potência. E Davi falou: ele me dá a capacidade de vergar um arco de bronze. Esse é o meu Deus. A fé que eu tenho nele me faz ir além. Desbarato exército e salto muralhas. A mulher imediatamente, acho que esse salmo veio na mente dela. Ela pensou: como Davi, eu vou passar por essa multidão, nada vai me deter, eu vou tocar nele, e é hoje, nada vai me impedir. Porque pensava, versículo 28, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente, versículo 29, cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Aleluia! No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. No mesmo instante ele sentiu: peraí, opa, eu senti que saiu, alguém sugou poder de mim, pela fé. Isso é tremendo, amém? Você está aí só ouvindo essa história, essa passagem aí, conforme eu vou falando e lendo aqui também, mas você também já conseguiu extrair dele muita virtude, muito poder, amém? Com certeza, muitas vezes você tocou nele como essa mulher tocou, com fé. Ele percebeu o teu toque, ele percebeu, imediatamente cessou sua hemorragia, ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Versículo 30, no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Quem foi que tocou em meu manto? Aí o versículo 31, responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Os discípulos, a multidão está espremendo ele, está uma aglomeração aqui. Eu não gosto mais nem dessa palavra, queridos, aglomeração. Eu peguei um abuso por essa palavra, um abuso. Mas aí, a multidão aqui, aglomeração total, e Jesus pergunta: Jesus, acho que Jesus nessa hora fez assim, Pai, me dá paciência. Aí olhou para eles e disse:
eu me refiro a alguém que me tocou com fé. Não, Jesus não fez isso não, querido. Eu me refiro a alguém que me tocou diferente, rapaz. Alguém me tocou de forma diferente aqui. Foi um toque ousado, que só pode ser proveniente de um toque de fé, de uma pessoa que tem fé. Só pode ser proveniente de uma pessoa que crê, e crê muito no milagre. Esse toque que extraiu o poder de mim. Amém, queridos? E aí, mas Jesus continua, viu que Jesus, eles falam isso, e Jesus nem liga, não dá nem moral. Mas Jesus continuou olhando, ele não vou nem perder tempo com vocês. Vocês não entenderam o que eu quis dizer. Mas quem tem fé entende, amém? Os crentes entendem o que Jesus quis dizer. Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Ele continuou olhando, queridos. Os olhos do Senhor ficam procurando em meio à multidão. Olha, a atenção de Jesus é voltada para aqueles que tocam nele com quebrantamento e fé. Amém? A atenção de Jesus não se volta para a multidão. Oh, a multidão, uau! Como eu estou feliz com a multidão que está ao meu redor, disse Jesus. Só que não. Ele ficou feliz sim, claro, a multidão ali, estava ali perto dele, por vários motivos, alguns por curiosidade, ou sei lá, ou porque estavam buscando um milagre também, mas alguém se destacou ali. Alguém se destacou, e Jesus ficou procurando por aquela mulher na multidão. Na multidão. Existem as multidões, mas há indivíduos dentro dessa multidão que tocam ele diferente, que chamam a atenção dele, quebrantados, desesperados por ele. Como está o nosso desespero por ele? Aquela mulher estava desesperada por Jesus, desesperada. Imagina, enfraquecida pela sua doença, perdendo sangue, já com certeza pálida, fraca, magra, mas ela foi, queridos, foi com tudo, foi com fé, foi com quebrantamento e desespero pelo Senhor, tocou nele, e extraiu poder. Imediatamente ele percebeu, procurou saber quem era, porque um quebrantado, um crente cheio de fé e desesperado por ele, chama muito mais a sua atenção do que uma multidão. Você entende? Pelo Espírito. Amém? Quantos querem tocar nele sempre, de forma desesperada e cheio de fé? Quantos? Amém? Eu também, irmão, eu também. Aleluia! E aí, isso aconteceu indo até a casa de Jairo. E Jairo ali, de repente com pressa, vamos imaginar, mas é claro, compadeceu-se também com aquela situação e maravilhado ficou com aquela situação, com certeza. Esse milagre, Clevan, com certeza encheu mais o coração daquele pai de fé. Ixi, se ele já estava crendo que Jesus ia operar, imagina agora que ele viu aquela mulher sendo curada. Aquela mulher disse: Senhor, foi eu que te toquei, foi eu. Oh, minha filha, vai, a tua fé te curou, vai que você está curada, pelo poder de Deus. Aí Jairo ouviu Jesus falando aquilo. Uau,
Opa, minha fé foi robustada agora. Eu estou muito mais focado no meu milagre agora. Mas aí, ele acaba de testemunhar isso, esse milagre da mulher, e logo em seguida vem, Jairo recebe uma mensagem desanimadora, Marcos 5:35, enquanto Jesus ainda falava, Jesus estava falando para a mulher ainda: vai, minha filha, a tua fé te salvou, você está curada. Ele estava terminando de falar isso, enquanto Jesus ainda estava falando. Versículo 35, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga: sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Uau! E é assim, né, queridos? Às vezes a gente está ali, no foco do milagre, prestes, né, a conquistar, aí vem uma mensagem desanimadora. Você já imaginou? Alguém tocou ali no ombro daquele pai de Jairo, né? No ombro de Jairo, tocou, balançou a cabeça assim, colocou a cabeça para baixo e falou: não incomode mais o mestre, a tua filha acabou de falecer. Uau! Uau! Que pancada! Que pancada! Uau! Mas aí, querido, imediatamente ele recebe a mensagem de esperança. Porque Jesus é aquele que nos dá esperança, amém? Ele recebe a mensagem de esperança. Jairo recebe uma mensagem de esperança imediatamente. Versículos 36 e 39. O 36 e o 39. Não fazendo caso do que eles disseram. Jesus não fez nem caso com o que disseram para Jairo. Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Tão somente creia, Jairo, não tenha medo. Uau, aquilo foi assim um bálsamo, amém? Imagina essas palavras saindo da boca de Jesus com poder, né? Com unção, com autoridade. Naquela hora o coração dele foi confortado imediatamente. Tão somente creia. 39, então entrou e lhe disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. A criança não está morta, mas dorme. Eles chegaram até a casa e Jesus viu aquele alvoroço, o choro, e disse: por que esse lamento? A criança não está morta, ela está dormindo. No versículo 40, nós vemos o resultado depois, né, que Jesus falou isso. Eles começaram a rir, algumas pessoas começaram a rir. Isso é um absurdo, ela morreu. Começaram a rir. Mas Jesus não achou nada engraçado aquilo ali. Jesus não riu nem um pouco. Aí Jesus disse: ah, é? Pedro, Tiago, João, os pais da menina, comigo. Os que riram, vazem. Fora, todos que riram. Todos que acharam isso um absurdo. Vocês não vão testemunhar o milagre, não. Vocês não vão testemunhar. Ei, psiu, se liga aí. O incrédulo não testemunha milagre. O incrédulo não testemunha milagres. Vocês poderiam ter uma experiência maravilhosa testemunhando esse milagre que será realizado daqui a pouquinho, mas vocês não vão ver. Só quem vai ver é Pedro, Tiago, João e os pais da menina. Bora, acompanhem-me, vamos até o quarto dela. Vocês ficam aí fora esperando a notícia. Não testemunharão. E aí, Jairo recebe um milagre muito maior do que o esperado. Amém? 41, por gentileza, versículo 41. Tomou-a pela mão, a mão da menina que estava ali, dormindo, segundo Jesus, amém? Eu acredito assim, pastor Eric, que Jesus falou dormindo porque seria o poder de Deus ali, para o poder de Deus não faria a mínima diferença.
Seria como acordar alguém que está dormindo realmente. Tão fácil, tão prático. Então, ressuscitar o morto ou acordar para Deus. Ele pegou a mão da menina, tomou pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. 42, imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos, maravilhados. Aleluia! Quem pode dar um aplauso para o Senhor Jesus? Eu posso também. Eu tenho um carinho muito grande por essa passagem, por esse texto da ressurreição da filha de Lázaro, porque foi o texto que foi pregado na noite em que eu me rendi a Cristo. Aqui em Manaus, em uma igreja presbiteriana, no bairro Petrópolis, fui convidado para ir ao culto. Já era, acho que a terceira vez que eu estava indo a essa congregação. Nessa terceira vez eu já estava bem quebrantado. Algo estava acontecendo em meu interior. E aí no dia 19 de maio de 1996, uma noite de domingo, 1996, 19 de maio, queridos, faz um tempinho. Eu estava aqui em Manaus há uns 2 meses, mais ou menos. Eu sou de Belém do Pará. E aí, meus queridos, o pastor lá pregou essa mensagem e aplicando-a, né, de forma pessoal, ali, trazendo a mensagem, né, a aplicação pessoal. Jesus, da mesma forma, estende a mão para você nessa noite e lhe ordena: levante-se dessa vida de pecado, dessa vida de morte. Sim, porque aqueles que estão longe dele estão mortos em seus delitos e pecados. Então, assim como ele ressuscitou a menina, ele também da mesma forma fala para você: levanta, sai daí, pegue na mão dele, segure a mão do mestre, segure a mão do mestre, ele te chama, ele te chama. E eu, queridos, eu lembro que eu estendi a mão assim, sentado, na parte assim, quase atrás, estendi a mão de olhos fechados, as lágrimas caindo, e aí, só estava esperando: se você quiser vir aqui na frente, venha. Meu irmão, ele foi falando, eu já fui levantando, e eu de joelhos caí na frente lá, próximo ao altar, e é isso, entreguei minha vida a Ele, Ele me resgatou, aleluia. Então eu tenho um carinho muito grande por essa passagem. Exatamente esse texto foi pregado naquela noite. Aleluia. Ele é aquele que opera milagres, curas. Ele cura, querido. Ele opera cura. Amém? Nós só temos que nos apropriar, como se apropriou aquela mulher do fluxo de sangue. Esse pai, esse homem, Jairo, tomou posse, rejeitou a palavra a palavra negativa, a mensagem negativa, a mensagem de desânimo. Não aceite a mensagem de desânimo, amém? Aceite a mensagem que vem de Deus, a mensagem que vem de Jesus, a mensagem que vem da sua Sagrada Escritura. Essa é a pura verdade, aleluia. O que ele diz é o que é verdade. Quem foi que disse para você que acabou?
Quem foi que disse para você que não tem mais jeito? Quem disse isso? Eu sei quem disse isso, eu sei. Pensa que eu não sei? Foi o capeta. O capeta disse que não tem mais jeito, que não adianta mais. Foi o capeta. Mas ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Ele é que diz: não incomode mais o mestre, não ore mais, não clame mais, não se humilhe mais diante de Deus. É o diabo. Mas Deus diz: calma, porque o milagre será liberado, o sobrenatural acontecerá. Amém, queridos? Não é uma questão de se vai acontecer, é uma questão de quando, apenas quando, no tempo de Deus, quando Ele quiser liberar, Ele vai liberar. Ele só quer encontrar você e a mim posicionados com fé, uma fé que avança, que rompe barreiras, uma fé que nos faz ir além. Aleluia! Oh, glória a Deus!